Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula a gente vai continuar falando de programação genérica e vamos estudar os wildcards. Antes da gente começar a estudar os wildcards propriamente dito, vamos ver aí as implementações de algumas classes. Bom galera, primeiramente, a gente está aqui com a nossa classe pessoa, a gente vai retirar dessa classe a informação do sexo, tá? Vamos retirar daqui também, daqui também, vamos deixar só nome e idade, tá? Porque a gente vai aí criar uma outra classe que vai herdar aí que o sexo não cabe. E agora vamos criar uma classe chamada pessoa jurídica. E essa classe pessoa jurídica, ela vai herdar de pessoa. Que uma pessoa jurídica é uma pessoa. E aí, eu vou criar um construtor pessoa jurídica que recebe nome e idade. A gente pode colocar a idade da empresa, né? Isso não tem problema nenhum. Só que aqui a gente vai ter um atributo a mais que é o CNPJ. Então, private string CNPJ. A gente vai receber via construtor também esse cara. Super. A gente passa nome e idade. E a gente passa também aqui para o nosso atributo o CNPJ. Ok, galera, e vamos criar agora uma outra classe, tá, chamada fundação. E a nossa fundação ela vai herdar de pessoa jurídica, porque uma fundação é uma pessoa jurídica. Então ela também tem CNPJ, tem tudo aquilo. E a nossa fundação vai ter aí alguns atributos próprios, tá? Um vai ser o patrimônio. E o outro será o estatuto. E aí nós vamos criar um construtor. Fundação. E aí aqui a gente tem que receber o nome. A idade da fundação. O CNPJ. O patrimônio. E o estatuto. A gente passa via construtor da classe mãe o nome, a idade e o CNPJ. E passamos aqui diz patrimônio igual a patrimônio. E diz estatuto igual a estatuto. Estatuto. Então, galera, reparem que nós temos aí três classes, tá? A gente tem pessoa, a gente tem
pessoa jurídica e a gente tem fundação. Tá? A gente poderia criar os getters aqui também. Tá? Aqui faltaria o getter, public. Eu não quero deixar que o CNPJ seja alterado. Então, public string get CNPJ return this.cnpj. A gente pode criar aqui também os getters. Para o patrimônio e também para o estatuto. Ok, pessoal, e agora nós temos aqui a seguinte ideia, dessa árvore de herança aí. A gente tem pessoa, que é a classe mãe, tem pessoa jurídica, que é a classe filha de pessoa, e a fundação, que é filha de pessoa jurídica e, naturalmente, é neta de pessoa, então, por tabela, é filha de pessoa também. Então, a gente tem esse tipo de herança, tá? Neta, filha e mãe, vamos colocar assim, sendo que a filha é mãe também. Então a gente vai precisar aí dessa estrutura de classes para entender melhor os wildcards. Quando a gente tem uma estrutura, variável, parâmetro, método, atributo, que for do tipo de uma classe genérica, por exemplo, tem um atributo do tipo selecionador aleatório, o que a gente viu na aula passada, que é uma classe genérica, que usa generics. Das duas, uma. Ou a gente precisa saber qual é o tipo que eu vou estar trabalhando em cima daquela classe genérica. Então, um selecionador aleatório de quê? É de cachorro? É de câmera? De que é? Ou eu não vou saber ao certo. Tá na primeira opção, é a coisa mais simples que tem. Basta a gente colocar lá o tipo e está pronto aí nosso atributo, nosso método, enfim, parâmetro, estrutura que for. Quando a gente não sabe ao certo, ou que a gente pode receber, na verdade essa é a forma mais correta de colocar, quando a nossa classe, o nosso método, enfim, a nossa estrutura ali, ela permite receber objetos dessa classe genérica aplicáveis a mais de um outro tipo de objeto, ou seja, por exemplo, posso ter um selecionador aleatório de vários tipos, não preciso restringir a um selecionador aleatório de cachorro, por exemplo. Posso ter selecionador aleatório de outros tipos também na minha classe. Então, quando a gente tem esse estilo, a gente usa nas nossas estruturas, seja lá qual for ela, o que a gente chama de wildcards. Tá? A gente tem 3 tipos de wildcard: o unknown wildcard, o extends wildcard e o super wildcard. Tá? Então, o unknown wildcard, ele significa que nós podemos receber um objeto da classe genérica especificado para qualquer tipo de objeto, sem nenhuma restrição. Então, por exemplo, se eu fosse receber um selecionador aleatório, poderia receber um selecionador aleatório de qualquer tipo. Não tenho restrição nenhuma para receber. Se eu for receber uma lista, posso receber uma lista de qualquer tipo. Não tenho restrição nenhuma para receber. Tá? Então,
Nesses casos, a gente usa o unknown wildcard. Tá? E para usar esse wildcard, a gente coloca, né, uma interrogação entre menor que e maior que depois do tipo da variável. Ao invés de a gente colocar lá o tipo específico do jeito que a gente está acostumado, a gente bota essa interrogação. Vamos ver um exemplo aí da gente usando o unknown wildcard. Bom, galera, para a gente entender melhor aí o unknown wildcard, a gente vai criar aqui uma classe chamada sorteador de qualquer objeto. Ok? E aqui a gente vai criar um método que retorna um object, porque pode ser qualquer objeto, e o object é o pai de todos os objetos. Sortear, nome do nosso método, e nós vamos receber, tá, por parâmetro um selecionador aleatório. Só que a gente se pergunta, né, um selecionador aleatório de quê? Um selecionador aleatório de string? Um selecionador aleatório de integer? De pessoa? Quando nós sabemos exatamente qual é o tipo para qual está especificado a nossa classe genérica, né? No nosso caso aqui o selecionador aleatório, basta a gente colocar aqui, beleza, fim de papo. É a forma que a gente tem feito até então. Só que existem situações em que a gente não quer restringir, né, a um determinado tipo. Às vezes nossa função, né, enfim, ela está preparada para trabalhar com qualquer tipo definido para a nossa classe genérica, ou seja, ela aceita por exemplo, um selecionador aleatório definido para qualquer tipo. Pode ser pessoa, pode ser integer, pode ser double, enfim, pode ser qualquer coisa. E aí, quando a gente tem essa situação, né, onde a gente não quer restringir, porque a ideia é que funcione para um objeto genérico definido para qualquer tipo, a gente tira, ao invés de colocar aqui o tipo do nosso selecionador, por exemplo, a gente coloca uma interrogação. E aí, essa interrogaçãozinha aqui é que é conhecida como unknown wildcard, né, que ela é meio que um coringa que permite que qualquer tipo caiba aqui. Então, eu posso ter um selecionador aleatório de qualquer tipo, integer, string, pessoa jurídica, fundação, enfim, qualquer um vai funcionar aqui. Ok, galera? Então, eu vou criar aqui meu identificador, tá? E aqui, simplesmente, eu vou colocar return sa.sortear. Então, essa é a ideia, pessoal, né? Claro, galera, aqui é só uma classe de demonstração, né? A gente está vendo que a classe não faz muita coisa, mas é só para mostrar para vocês como que funciona, beleza? Então é assim que a gente usa, né, o unknown wildcard, define uma estrutura, nesse caso um parâmetro, com o unknown wildcard. E aí vamos agora lá no nosso programa, ó, e reparem que aqui nós temos um selecionador aleatório de pessoas, um selecionador aleatório de pessoa jurídica, um de fundação, um de números inteiros, e vamos agora criar um sorteador de qualquer objeto. E vamos chamar agora o sortear dele, ó, sorteador de qualquer objeto, ponto sortear. E aí a gente tem que passar para ele um selecionador aleatório. Então, vou passar aqui o SAP, um selecionador aleatório de pessoas. Vamos até já exibir aqui. Para a gente visualizar melhor. Estou sorteando aqui, né, um cara aqui do SAP, do selecionador aleatório de pessoas. Vou executar, ó. Já lá ele sorteou uma pessoa. Então, funcionou. Então, eu posso receber um selecionador aleatório de pessoa.
E um de pessoa jurídica, eu posso? Vamos passar então esse cara aqui, o SAPJ, que é de pessoa jurídica, um outro tipo, né, de selecionador aleatório. Ele está definido para outro tipo de dado. Vamos executar? Olha lá, ó, ele sorteou uma pessoa jurídica. Aqui não está aparecendo o nome, nada, galera, porque eu não pedi, né? Está só retornando o endereço. Até porque está retornando um object, a gente não ficar fazendo cache e tal, mas a ideia aqui é só entender que eu posso passar qualquer tipo de selecionador aleatório. Vamos passar agora o de fundação. Passo agora o de fundação. Ok. E ele sorteou uma fundação. Ó lá. E vou passar finalmente o de inteiros, né, que é o SAI. E ele sorteou um número. Ok, pessoal? Então, quando a gente define um wildcard, né, um unknown wildcard, a gente pode receber, tá, o nosso objeto genérico definido para qualquer, né, tipo de dado. Ok, galera? Então, esse é o unknown wildcard. O extends wildcard, ele permite que a gente receba um objeto da classe genérica especificado para uma classe definida ou seus descendentes, né, filhos, netos daquela classe, enfim, qualquer descendente, objeto descendente. Para a gente usar esse wildcard, a gente coloca, né, entre menor que e maior que, uma interrogação extends a classe que a gente quer definir. Então, é assim que a gente usa esse wildcard. Então, quando eu puder receber, né, por exemplo, um selecionador aleatório de animal e qualquer filho dele, eu uso esse wildcard. Eu não posso receber de caixa de som, não posso receber um selecionador aleatório de sino, né? Não posso receber uma lista de sino, uma lista de caixa de som, mas eu posso receber uma lista de animal, uma lista de coelho, uma lista de cabrito. Então, qualquer filho de animal, e animal inclusive, eu posso receber. E aí, nesse caso, a gente usa esse wildcard. Então, vamos ver aí um exemplo de uso desse wildcard. Bom, galera, então vamos agora entender aí o extends wildcard. Vamos criar aí uma classe chamada sorteador de pessoa jurídica e descendentes. Então, criamos aqui nossa classe sorteador de pessoa jurídica e descendentes. Vamos agora criar o nosso método public pessoa jurídica. A gente vai retornar uma pessoa jurídica ou um filho, né? Sortear. E aí a gente recebe um selecionador aleatório. Nessa situação, galera, é o seguinte, eu quero receber um selecionador aleatório, só que eu quero limitar um pouco. Já não vai ser agora, não vai valer tudo igual lá no unknown wildcard. Agora é o seguinte, tá? Não vai ser para um tipo só, tá? Porque se fosse para um tipo só pessoa jurídica, bastaria eu botar a pessoa jurídica aqui e acabou. Só vou trabalhar com pessoa jurídica. Só que não, eu quero poder trabalhar com pessoa jurídica e também com qualquer filho dela. Ou seja, eu quero aceitar selecionadores aleatórios, né, que estejam definidos para pessoa jurídica ou para classes que sejam filhas de pessoa jurídica. Então, assim, essa é que é a ideia. Outras classes, sem ser aí filhas de pessoa jurídica ou pessoa jurídica, não vão ser aceitas aqui. Então, eu só vou aceitar agora selecionadores aleatórios definidos para pessoas jurídicas e filhos de pessoas jurídicas. Então, a ideia, galera, do extends wildcard é essa. É quando eu quero, tá, garantir que eu posso ter um objeto, né, de uma classe genérica definido
para um determinado tipo ou filhos dele. Então, quando eu quero um objeto genérico definido para um determinado tipo ou filhos dele, eu uso extends wildcard. Então, aqui, ó, eu quero para pessoa jurídica ou filhos. Então, eu boto aqui a interrogação também, só que agora eu coloco, além da interrogação, eu coloco assim, ó, extends pessoa jurídica. E aí eu defino o meu identificador aqui. Então, agora, esse método... esse método sortear ele vai aceitar qualquer selecionador aleatório que seja de pessoa jurídica ou de filhos dela. E a gente vai e retorna, retorna sa.sortear. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia desse cara aqui. Vamos lá agora no nosso programa. Ó. A gente tem aqui, novamente, um selecionador aleatório de pessoa, um de pessoa jurídica, um de fundação e um de inteiros. Vamos criar agora um objeto do nosso sorteador de pessoa jurídica e descendentes. Tá? E aí, eu vou criar um objeto e vou agora, então, chamar o método sortear. Sortear. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou tentar passar o sorteador, tá? O selecionador aleatório de pessoa. Vamos ver o que acontece, ó. Passar aqui, só descer um pouquinho. Passar aqui, ó, o SAP, que é o selecionador aleatório de pessoa. Estamos com erro, ó. Olha aqui. Ele não aceita, tá vendo? Não é aplicável, né, a um selecionador aleatório de pessoa. Então, é aquilo que eu falei. No extends wildcard, tá? Eu só posso passar aqui, né, só posso colocar nesse parâmetro um selecionador aleatório de pessoa jurídica ou de uma filha dela. Então, o de pessoa não vai funcionar. Vamos agora testar esse aqui, ó, o SAPJ. Salvar. Ah lá, não tenho mais erro, ó, funcionou. Posso executar que ele vai funcionar lá. Então, assim, funciona. Não apareceu nada porque eu não mandei imprimir nada, né? Vou mandar exibir aqui na tela e ele vai funcionar sem problema nenhum. Sorteou. Agora, se eu passar o selecionador aleatório de pessoa só, vou mandar executar, ó. Ok, tomei um erro. Ó. Não consigo fazer isso. Vamos tentar agora o de fundação. Né? De fundação. Ah lá, o de fundação também não dá erro nenhum. Ó. Posso executar normalmente, porque fundação ela é filha de pessoa jurídica. E como é filha de pessoa jurídica, casa no nosso wildcard aqui. Ó. Ele executa sem problema nenhum, né, porque é filha. Então, ela aceita pessoa jurídica e filhos, né, selecionadores aleatórios de pessoa jurídica e filhos. Então, fundação é filho, então eu posso usar um selecionador aleatório de fundação aqui. Vamos ver agora o de integers. Então, vou colocar aqui, sai, ó, de inteiros. Olha lá, ó, já tomei o erro, ó, não posso. Por que eu não posso? Porque integer não é pessoa jurídica e nem filho de pessoa jurídica. Então, não casa nesse wildcard aqui. Então, eu não consigo executar. Ok, pessoal? Então, a ideia do extends wildcard é essa. É eu somente aceitar, restringir, tá? Objetos genéricos definidos para uma determinada classe e filhas dela apenas. Nenhum outro tipo será aceito. Beleza, galera? Então, esse é o Extends Wildcard. O Super Wildcard, ele permite que
a gente receba um objeto da classe genérica especificado para a classe definida ou seus ascendentes, né? A classe pai, classe avó, enfim. Para a gente usar esse wildcard, a gente coloca, né, entre menor que maior que, interrogação, super e a classe que a gente quer aplicar, que a gente quer definir. Então, é assim que a gente usa. Vamos ver um exemplo aí de uso do super wildcard. Vamos ver agora então, pessoal, né, o super wildcard. Então, vamos criar aqui uma classe chamada sorteador de pessoa jurídica e ascendentes. E aí aqui a gente vai criar um método public static object sortear. E aí vou colocar aqui o selecionador aleatório. E agora, galera, a ideia é o seguinte, eu quero agora restringir também, né, eu não vou aceitar aí qualquer selecionador aleatório, né, ou seja, selecionador aleatório definido para qualquer tipo. Agora eu quero o seguinte, ó, eu quero selecionadores aleatórios que estão definidos para pessoas jurídicas ou classes mãe, avó, enfim, classes que estão acima dela na hierarquia de herança. Então essa é que é a ideia, eu quero ou a classe pessoa jurídica ou ascendentes dela, né, progenitores dela. Então, para isso eu uso o super wildcard, dizendo, ó, aqui eu só aceito selecionadores aleatórios, tá, do tipo pessoa jurídica ou ascendentes dela. E para isso a gente coloca aqui a interrogação seguida de super pessoa jurídica. Aí, SA. Então, dessa maneira, né, eu defini que aceito o selecionador aleatório definido para pessoa jurídica ou classes ascendentes dela. E aí retorno SA.sortear. Então, galera, essa é a utilidade aí do super wildcard, né? Eu estou restringindo agora a ascendentes, né? ou a própria classe, né? Ou um objeto genérico definido para uma própria classe ou ascendentes dela. Então é essa a ideia, tá? Eu quero objetos de um tipo genérico que estão definidos para uma determinada classe ou ascendentes dela. Beleza? Então, criei aqui, retornei o sortear. Vamos agora lá para o nosso programa aqui. E aqui, né, nós temos um selecionador aleatório de pessoas, um de pessoa jurídica, um de fundação e um de inteiros. Tá? E vamos agora criar o nosso sorteador de pessoa jurídica e ascendentes. Igual a new sorteador de pessoas jurídicas e ascendentes. E vamos agora usar o método sortear. Já vou botar aqui para imprimir. E aí agora, pessoal, vamos tentar chamar aí o nosso sortear, do nosso sorteador de pessoas jurídicas e ascendentes. Sortear. Vamos tentar chamar ele para o nosso selecionador aleatório de pessoa, o SAP. Vamos colocar aqui, ó, SAP. Salvei e deu tudo certo. Ó. Posso usar realmente. Se eu executar aqui, ó, sorteou uma pessoa. Por que dá certo? Porque pessoa é mãe de pessoa jurídica, então ela é ascendente de pessoa jurídica. Então casa no nosso
wildcard aqui, no super wildcard. Então funciona. Beleza? Vamos tentar agora esse selecionador aleatório aqui, ó. O SAPJ, que é de pessoa jurídica. Salvei, funcionou, porque é de pessoa jurídica. Então eu posso ter de pessoa jurídica e ascendentes. Então vai funcionar. Se eu executar aqui, olha lá, ó, sorteou uma pessoa jurídica. Então, beleza. Vamos tentar agora para a fundação. O SAF. E aí, ó, a gente já teve um erro. Nesse caso, a gente não pode, não é aplicável a selecionador aleatório, definido para fundação. Por quê? Porque a fundação não é ascendente de pessoa jurídica. Ele é descendente, ele é filho de pessoa jurídica. E o super wildcard ele só aceita pessoa jurídica ou ascendentes, ou mãe, avó, enfim. Então, não funciona, tá? Eu tentar usar aí um selecionador aleatório, definido para um tipo filho. Tá? Então, no super wildcard, tipo filho não entra, tá? Só definido para o próprio tipo ou pai, avô, enfim, esse tipo de coisa. Vamos tentar agora para um inteiro. Então, vou passar aqui o SAI. E reparem que não funcionou também. Está com erro aqui. Vou tentar executar, eu vou tomar um erro. Olha lá, tomei um erro. Porque inteiros não são nem pessoa jurídica e nem ascendentes dela. Então, inteiro não é pai de pessoa jurídica, não é avô, não é nada. Tá? E nem é pessoa jurídica, então ele não casa no nosso super wildcard. E aí ele não vai ser aceito. Ok, galera? Então essa aqui é a ideia do super wildcard. Eu só vou aceitar realmente um objeto genérico definido para um determinado tipo ou ascendentes dele. Então quando eu quiser essa restrição, quiser restringir dessa maneira, eu vou trabalhar com o super wildcard. Ok, galera? Então é esse o super wildcard. Bom, galera, embora aqui nos exemplos a gente acabou vendo o uso dos wildcards só nos parâmetros de método, como eu já mencionei no início da aula, a gente pode usar em qualquer estrutura, a gente pode usar em variáveis, atributos, métodos e outras estruturas. Vamos ver aí alguns exemplos de outras estruturas usando aí o wildcards. Bom, galera, então como eu falei, a gente só viu aqui nos exemplos, tá, os wildcards nos métodos, através dos métodos lá, do parâmetro, na verdade do parâmetro de um método, mas a gente pode usar o wildcard em qualquer lugar. Vamos supor, quero criar um atributo, private selecionador aleatório, por exemplo. E esse selecionador aleatório, sei lá, pode ser de pessoa jurídica ou filhos, de pessoa ou filhos dela. Então basta eu colocar aqui, extends pessoa. Então vai ser de pessoa e de filhos dela. Criei um atributo lá usando um wildcard. Então posso criar um método que retorne um selecionador aleatório, por exemplo, usando um wildcard, ou seja, ele só vai retornar um selecionador aleatório, pode retornar qualquer selecionador aleatório, um exemplo, tá? Método 1, só um exemplo aqui, return new selecionador aleatório. Aí aqui pode ser qualquer um, sei lá, string. Beleza, lá tá funcionando. Se eu mudar, se eu quiser fazer um if string, return string, se não, return de integer. Posso fazer isso aqui dentro também, porque ele pode retornar qualquer selecionador aleatório. Um selecionador aleatório definido para qualquer tipo. Posso
definir como variável local, public void método 2, por exemplo, pode ser uma variável local se eu quiser, ó, selecionador aleatório, agora de qualquer ascendente de fundação, por exemplo. Então eu uso aqui o super fundação. Então eu estou dizendo, ó, aqui nessa variável aqui eu aceito qualquer selecionador aleatório definido para fundação ou ascendentes. Então eu posso fazer isso também, ó, definir uma variável local. Enfim, galera, posso definir como parâmetro também, como a gente já viu. Então a gente pode usar o wildcards, tá, em qualquer lugar, tá, em atributo, em retorno de método, parâmetro de método, variável local. A gente pode usar como um tipo, tá? É um tipo, só que é um tipo coringa, que ele aceita, né, aquele tipo genérico definido para mais de um tipo. E aí ou libera tudo, né, que é no caso do unknown wildcard, ó, selecionador aleatório definido para qualquer tipo. Tá? Posso retornar aqui nesse caso selecionador aleatório definido para qualquer tipo de string, de integer, né, de object, de qualquer tipo que eu quiser possível. Eu posso retornar aqui. Aqui, né, eu tenho uma restrição, né, não é qualquer um. Eu posso ter um atributo, tá, que é um selecionador aleatório que está definido para pessoa ou para filhos de pessoa. Né, no nosso caso aqui, pessoa jurídica e fundação, né, que é neta de pessoa, por exemplo. Então, isso aqui permite mais de um tipo, mas tem uma restrição. Assim como esse aqui, ó, o super. Né, ele vai permitir para fundação e ascendentes, né, para pessoa jurídica, pessoa, enfim. Então, para qualquer ascendente de pessoa, posso ter nessa variável aqui qualquer selecionador aleatório que esteja definido para fundação e ascendentes dela. Então, a gente pode trabalhar aí com o wildcards, tá, como um tipo, né, em qualquer lugar que caiba um outro tipo. Né. Eu posso usar int, então eu posso usar também um wildcard. Beleza? Um tipo genérico aqui com wildcard. Ok, galera? Então é dessa maneira que a gente trabalha. E a gente pode misturar, como vocês estão vendo aqui, o wildcard. A gente pode ter outra variável definida especificamente para um tipo só. Essa aqui é só para integer. Posso, não tem problema nenhum. Eu posso definir aqui sem problemas, trabalhar com todos eles. Enfim, a gente tem essa flexibilidade para trabalhar e utilizar os wildcards nos nossos programas. Lembrando, pessoal, que aqui a classe não é genérica, tá? Generics é o que a gente viu anteriormente. Aqui a gente está utilizando já atributos, já estamos utilizando objetos daquela classe genérica, tá? Isso aqui não é uma classe genérica. Então aqui a gente está trabalhando já com objetos daquela classe genérica, com definições dela. Tá? Então o wildcards a gente está trabalhando, tá, com definições e objetos daquela classe genérica. Então não é que seja uma classe genérica, a gente está trabalhando e aí a gente pode usar os wildcards. Bom, galera, e a nossa aula vai ficando por aqui. Espero aí que os conceitos de wildcards tenham ficado claros para vocês. Revisem novamente essa matéria, né? Nem sempre dá para pegar de primeira. Façam os exemplos, brinquem com isso aí, pratiquem, que com certeza vocês vão aí conseguir trabalhar com tranquilidade usando os wildcards. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.